18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, muito boa noite pra você em 100,7, pra você que está ligado aí na melhor programação de Manaus. Juntos, hein, no melhor Mix do Brasil. Começa mais uma edição do programa 18 horas e hoje em terça-feira. Hoje, terça-feira, dia 27 de outubro. O ano é 2020. Nós estamos novamente aqui começando mais um 18 horas pra você. Ari Guedes ali na operação, Carlos Júnior, Karine Leão na apresentação. A equipe que produz o 18 horas, a equipe de jornalismo da Mix FM. Um alô especial também para a equipe do aplicativo Humano que transmite aí, né, o 18 horas para o Brasil e para o mundo, né, Karine Leão, via internet. A equipe do aplicativo Humano, Wellington Trovão, boa noite. Fala, Trovão. Boa noite especial para você que nos acompanha ao vivo, né, pelo aplicativo Humano, ao vivo em cores aqui nos estúdios da Rádio Mix. Obrigada pela sua companhia, você sintonizado em 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Isso mesmo, 6 horas e 1 minuto em Manaus. Mais uma vez, uma boa noite para você em 100,7. Sejam muito bem-vindos. Vamos juntos, hein? Com 18 horas até às 7 da noite. Karine, hoje, dia 27 de outubro, hein? O cartunista conhece, né? O Maurício de Souza. Hoje ele completa 85 anos. Ele é o criador, né? Da história em quadrinhos mais conhecida do Brasil, a Turma da Mônica. Ele, inclusive, é considerado aí o desenhista brasileiro mais bem-sucedido no país. E ele é facilmente um dos nomes mais importantes nessa área da literatura brasileira também. Incentivou aí gerações e gerações que começaram a ler, né? Incentivou os futuros leitores com seus quadrinhos. Eu fui uma que comecei a ler com os quadrinhos da Mônica, né? E a constatação do carinho que os caricaturistas têm por Maurício de Souza é a exposição Maurício 85, com mais de 60 caricaturas que foram criadas para homenagear o aniversário de 85 anos Maurício, que vai estar disponível a partir de hoje, terça-feira. Bacana, hein? Show! Vale lembrar, Karine, que a exposição é totalmente online, hein? É online, agora tudo tá online, né? Tá aí. Então você confere aí essa exposição do Maurício de Souza, que hoje está completando 85 aninhos, no link universo.com/Maurício85, né? 85, Karine, numeral. Carlão, tem uma... Estamos em eleição tudo acontece, né? E quanto mais se aproxima... Agora, eu acabei de ver uma candidata a vereadora, ela foi presa com 190 quilos de maconha. Maconha, tava distribuindo, fazendo campanha na boca. Não, aconteceu em Blumenau. 3 pessoas foram presas na noite desta segunda-feira em Blumenau, no Vale do Itajaí, dentro de uma casa com mais de 190 quilos de maconha. Entre os detidos está a candidata a vereadora da cidade nas eleições de 2020, Noemi da Silva, do PL. Ela foi encaminhada à central de polícia para prestar esclarecimentos e, é claro, ela nega qualquer envolvimento com tudo. O Diretório Municipal do PL se manifestou por meio de nota oficial, informando que o assunto está sendo analisado e deliberado com a executiva estadual do partido. Tá fácil não, hein? Não sei, não vi, isso apareceu aí, né? Ela deve ter falado, olha, tipo desconheço assim, né? o produto. Muito bem, são 6 horas e 4 minutos em Manaus. Muito boa noite mais uma vez para você em 100,7, começando mais uma edição do programa 18 horas, hein? Vamos juntos até às 7 com a informação aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, depois do Amazonas voltar a ser destaque na mídia nacional, com as unidades de saúde lotadas, com pacientes infectados aí com o novo coronavírus, o governo do estado finalmente admite situação difícil e prorroga por mais 30 dias o decreto que proíbe a abertura de bares e flutuantes. Bom, Carlão, e mesmo negando que o Amazonas esteja passando por uma segunda onda da Covid-19, o governo confirmou a superlotação do Hospital do Estado de referência para o tratamento da doença, o Delfinazis, que atingiu 98% de ocupação dos leitos de UTI. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a coletiva de hoje de manhã e traz os detalhes pra gente. O governador Wilson Lima voltou a descartar que o Amazonas esteja passando por uma segunda onda de casos do novo coronavírus. Mas mesmo assim, admitiu que o estado pode voltar a ter um hospital de campanha
diante do aumento do número de casos da doença, principalmente aqui em Manaus. O governo descarta a possibilidade de decretar lockdown, mas anunciou a prorrogação do decreto de restrição por mais 30 dias em todo o estado. Nós temos observado o que tem acontecido mundo afora, nos Estados Unidos, na Europa principalmente, em que alguns países já determinaram a questão do lockdown. Não é o caso do estado do Amazonas, nós não temos indicativo de segunda onda, mas há algumas situações que têm acontecido e que têm nos deixado em estado de alerta, com que algumas unidades atingisse sua ocupação máxima. É o caso, por exemplo, do Hospital Delfim Aziz, que no fim de semana acabou atingindo quase que na sua totalidade de leitos de UTI. Diante disso, a gente está tomando algumas atitudes, está tomando algumas iniciativas. Dentre elas, a prorrogação do decreto, o decreto de restrição ele continua, nós prorrogamos por mais 30 dias, já comunicamos essa situação de aumento. Wilson confirmou que o hospital de referência no tratamento de pacientes com Covid-19, o Delfim Aziz, está com 98% dos leitos de unidade de terapia intensiva lotados. E afirma que muitos dos pacientes que estão na unidade são pacientes em quadro de pós-Covid. No Hospital Delfim Aziz, hoje nós temos 90 leitos de UTI. Desse total, 60% aproximadamente estão ocupados por pacientes que não têm mais Covid, mas que se recuperam das sequelas. É um paciente que teve o seu quadro de diabetes agravado, é um paciente que teve a questão renal comprometida, tem paciente que está há mais de 4 meses lá no Hospital Delfim Aziz e que precisa de um leito de UTI. E não tem como a gente deshospitalizar essa pessoa. E aí a gente enfrenta alguns outros problemas que a gente está discutindo junto ao governo federal, que em algum momento já havia oferecido para a gente a possibilidade de que houvesse um hospital de campanha montado aqui pelo governo federal. Então a gente vislumbra sim essa possibilidade. O governador Wilson Lima, que esteve em reunião com o secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, na manhã de hoje, definiu ainda que no dia 2 de novembro, feriado de finados, os cemitérios aqui da capital permanecerão fechados. Até a divulgação do último boletim epidemiológico para o novo coronavírus nesta segunda-feira, mais de 4.400 pessoas morreram por conta da doença aqui no Amazonas. Nathalie Moraes, para o 18 horas. O estado do Amazonas foi o primeiro estado a enfrentar o colapso no sistema de saúde, isso em maio deste ano. Agora, com o aumento dos casos, volta a ficar no limite da ocupação dos leitos. E mais uma vez foi preciso o socorro do governo federal para equipar as unidades de saúde com ventiladores pulmonares para atender o aumento da demanda por leitos de UTI. Infelizmente, estamos sim, novamente, muito próximos de um novo colapso no sistema de saúde. Karime, na realidade mesmo, o certo mesmo é que o governo só decidiu adotar um plano de enfrentamento depois do Sindicato dos Médicos inspecionar aí o 28 de agosto. E essa inspeção revelou o quadro caótico no hospital. Várias denúncias de que o 28 de agosto estava registrando superlotação por conta do aumento das internações de pacientes com Covid. E o governo só decidiu se mexer agora. Vamos lá agora, depois que virou o quê? Mais uma vez uma notícia nacional. Parece que só se mexe depois que vira manchete nacional. Por várias vezes denunciamos aqui no 18 horas a situação caótica do 28 de agosto e cobramos do governo do estado medidas para melhorar o atendimento, porque tínhamos a informação de que os leitos estavam sendo ocupados num ritmo muito acelerado por causa do aumento do número de casos de Covid-19. E agora, finalmente, graças à ajuda do governo federal, o estado resolve aumentar o número de leitos, tanto de UTIs quanto clínicos. Bom, é claro, né? Bem lógico que só isso não basta. É preciso que a população também ajude, certo? Não é só o governo, a população também tem que estar atuando, tem que estar ali, porque senão superlota mesmo. Já está difícil, ainda
a população não ajuda, superlota. Temos aí aglomerações em vários locais e as pessoas continuam sem obedecer as medidas de prevenção, aí como o uso de máscara, simplesmente usar máscara. Distanciamento social também é de extrema importância. O comportamento da maioria é típica de quem acredita que a pandemia não existe mais aqui no estado, e existe. Exatamente, Carlão. Bom, mas a gente viu esse tipo de comportamento no auge da pandemia, né? Imagina agora, né? Basta ver os eventos políticos, por exemplo, no interior do estado. São centenas e centenas de pessoas aglomeradas sem qualquer tipo de proteção. E isso pode ser uma bomba relógio que a qualquer momento pode explodir. Imagina um aumento de número de casos. E nunca é demais lembrar que nos hospitais do interior não existem leitos de UTI e que um aumento de casos pode complicar ainda mais o sistema de saúde aqui do estado. O certo é que todos, né, tem aí, né, todos, inclusive nós, temos que entender que essa doença é perigosa. De que apresenta sintomas fortes, né? Quando apresenta esse sintoma forte, pode levar à morte ou deixar sequelas irreversíveis. E o mais importante, a pandemia ainda não acabou, é fato. Embora o governador Wilson Lima não reconheça, nós estamos sim vivendo uma segunda onda de pandemia. Isso requer cuidados e ações aí de todos, governo, empresário, enfim, de todos, para que não voltemos a enfrentar a mesma situação que registramos em maio e abril, que foi caótica, muito complicado. Quando tivemos colapso no sistema de saúde, colapso no sistema do SAMU e ainda colapso no sistema funerário. E a precariedade da saúde aqui no Amazonas, depois de ser exposta na mídia nacional, foi pauta na Assembleia Legislativa hoje. Vamos conferir o que disseram os deputados agora na reportagem de Cíntia Blink. Como alertou o pesquisador da Fiocruz, Jessen Orellana, e outros estudiosos, Manaus vive a segunda onda da Covid-19. E mais uma vez, as imagens apresentadas no Jornal Nacional na noite de ontem mostram um despreparo do governo do Amazonas para lidar com o alto número de infectados. O problema repercutiu na Assembleia Legislativa do Amazonas hoje e até a deputada Maiara Pinheiro, que pertence à base do governo, criticou. É porque tiveram um tempo, né? Diferente da primeira onda, onde todos nós fomos pegos de surpresa, agora houve um tempo hábil. Eu lembro que quando fechou o hospital de campanha de Manaus, foi muito criticado o prefeito da cidade. E também quando se fechou também a Newton Lins, houve uma preocupação muito grande. O deputado Wilker Barreto mostrou a reportagem do Jornal da Rede Globo e insistiu que a presença do secretário Marcelo Campelo é fundamental no plenário. Nós estamos falando dos principais pronto-socorros do nosso estado. Nós estamos falando da saúde, de vidas. Não dá para nós tratarmos isso como se fosse uma forma burocrática. Não tem tempo. O secretário de Saúde do estado do Amazonas precisa vir amanhã a esta casa. E o deputado Serafim Correia lembrou da gestão da OS no Delfim Aziz. Nós descobrimos na CPI da Saúde que a OS que administra o Delfim Aziz fornecia um número de leitos disponíveis que não era verdadeiro. Cesteiro que faz um cesto, faz um centro. Eu tenho muita preocupação de que aquela história esteja se repetindo. O deputado delegado Péricles sugeriu que os parlamentares façam uma visita aos hospitais para saber de fato qual o número de leitos. Esses 98% de ocupação que eles dizem, será que é dos 352 leitos, deputado Wilker? Ou de 100 leitos que eles colocaram à disposição? Outro deputado que colaborou para a discussão foi João Luiz. É uma sugestão, deputado, que convidemos também os secretários municipais de saúde para ver realmente a nível de todo o estado, para que possamos preservar a vida da nossa população. Os deputados esperam poder sabatinar o atual secretário da Saúde, terceiro em um ano, para conhecer melhor o plano de ação do governo de Wilson Lima nesta etapa da Covid-19 no Amazonas. Cíntia Blink, para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. E amanhã, dia 28 de outubro, é dia do servidor público. A data, em alusão ao funcionalismo público, vai ser boa para a parte dos servidores, né? Para dar aquela relaxada, viajar, passear, enfim. Momentos de reflexão, principalmente das áreas da educação e da saúde. Bom, segundo representantes aí das categorias, esses servidores são vistos pelo governo como inimigos ao reivindicarem por seus direitos. Detalhes na reportagem de Júlia Gomes. Nesta quarta-feira, 28 de outubro, é comemorado o Dia do Servidor Público, momento de celebrar junto àqueles que exercem o papel, por exemplo, de ensinar e também de cuidar da sociedade. Mas aqui no Amazonas, a data em alusão ao funcionalismo público será para boa parte dos servidores momento de reflexão, principalmente das áreas da educação e saúde. O professor Lambert Melo, coordenador de comunicação da Asprom Sindical, afirma que por mais um ano, a data vai passar em branco, pois não há o que comemorar. Infelizmente, mais uma vez, por mais um ano, essa data para nós não é uma data comemorativa. Nós não temos, enquanto servidores públicos, tanto municipal quanto estadual, nós não temos nada para comemorar. E dessa vez, neste ano, a situação muito piorada em relação aos anos anteriores. Nós estamos na rede estadual, o serviço público todo está com suas databases congeladas. Nenhuma categoria de servidor público do governo do estado do Amazonas teve o respeito da sua database, não houve reajuste salarial para ninguém. Lambert Melo fala que tanto a categoria da educação quanto a de saúde são vistas como inimigas do governo ao reivindicarem por seus direitos. Nós estamos vendo o serviço público ficar totalmente sucateado, principalmente aí também na área da saúde, onde esse ano nós tivemos o problema da pandemia da Covid-19 e com a pandemia foi revelado então para toda a sociedade o total sucateamento do serviço da saúde no estado do Amazonas. A falta de respeito com os profissionais da educação e também da saúde demonstram claramente que esse governo do Wilson Lima ele não tem nenhuma preocupação e nenhum respeito para com os trabalhadores, principalmente aqueles que são das maiores secretarias de serviço público do estado, que é a saúde e a educação. Infelizmente, 28 de outubro, Dia do Servidor Público, uma data para se lamentar que nós temos governantes que veem os servidores públicos como inimigos, infelizmente. Júlia Gomes para 18 horas. Bom, o Dia do Servidor Público é amanhã, mas tanto o governo do estado quanto a Prefeitura de Manaus decretaram ponto facultativo na próxima sexta-feira, dia 30 de outubro. Isso porque, para coincidir com o feriado prolongado do dia 2 de novembro, dia de finados, e evitar interromper, as atividades no meio da semana. Então, é bem isso. Com exceção aí dos serviços essenciais como saúde e limpeza pública, os demais, não vão funcionar na sexta-feira, dia 30, que vai ser ponto facultativo aí, como a Karime falou, pelo Dia do Servidor Público, e nem segunda-feira, que é feriado, dia de finados. Os servidores estaduais e municipais só retornam às atividades, então, portanto, Karime Leão, só na terça-feira. É tipo uma mini férias, assim. É um feriadão, um feriadão prolongado, São 4 dias para quem é servidor público municipal e estadual, e essa regra vale para os servidores federais, ela não vale para os servidores federais, é só para o servidor público municipal e estadual. Feriadão aí maravilhoso para aproveitar, como eu falei antes, para viajar, passear, enfim, mas, por favor, sem esquecer que ainda estamos no meio de uma pandemia e é preciso, sim, manter as medidas de proteção contra a Covid-19. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, a Polícia Federal do Amazonas revelou hoje o plano que vai executar para os dias de votação nas eleições de 15 de novembro. Uma das novidades é que a Polícia Federal vai contar com o apoio de drones, olha aí, drones no ar, para combater crimes eleitorais. Exatamente, Carlão, tudo por causa da pandemia, E os equipamentos vão ajudar a evitar a aglomeração de policiais nos locais de votação. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes sobre a ação e conta pra gente agora.
Polícia Federal vai contar com o apoio de drones para combater os crimes eleitorais durante as eleições 2020 aqui no Amazonas. Com a pandemia do novo coronavírus, os equipamentos vão ajudar a evitar aglomeração de policiais nos locais de votação. A Polícia Federal informou que cerca de 100 aeronaves serão utilizadas durante o pleito em todo o país. Segundo o delegado regional da Polícia Federal, Fábio Pessoa, o intuito é coibir os crimes eleitorais aqui no estado. A gente vai estar usando de forma maciça os drones, essas aeronaves não pilotadas, né? Com a finalidade de captar imagens de pessoas, veículos, de pessoas que estejam envolvidas na prática de eventual crime eleitoral, como boca de urna, transporte de eleitores, compra de votos, que é a corrupção eleitoral. Então, antes do dia da eleição e no dia da eleição, principalmente, vamos estar utilizando essa ferramenta, fiscalizando aqueles colégios eleitorais e tem um maior número de eleitores, né, para coibir a prática desse crime. Ainda segundo o delegado, as equipes só vão até os locais se confirmadas a veracidade dos fatos. Quando se tem a notícia da prática de um crime, com o uso dessa ferramenta, a gente evita que policiais vão até o meio de pessoas que às vezes não estão envolvidas com aquilo ali. Então, com um drone voando a 40, 50, 60 metros de altura, você consegue um distanciamento dos policiais da população. Em se efetivando que comprova aquela movimentação de pessoas, de veículos, pode estar configurando a prática de um crime, então sim a equipe vai abordar aquelas pessoas ali de acordo com o que foi orientado pela equipe que está em campo. Em se averiguando a procedência da informação, fazendo entrevistas na hora, no local, a gente consegue retirar as pessoas que são de fato envolvidas com a prática do crime e vamos trazer até a Polícia Federal para a lavratura de eventual auto de prisão em flagrante. Segundo o delegado Fábio Pessoa, os drones já estão prontos para o uso e alguns testes já foram feitos com os equipamentos. Além de Manaus, as aeronaves também poderão ser utilizadas em colégios eleitorais do interior do estado, mas os nomes dos municípios não serão divulgados para não comprometer as operações. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. E os brasileiros vão ter que ir às urnas em novembro, ok? Todo mundo já está sabendo disso. Mas no que depender do deputado federal Ricardo Barros, líder do presidente Bolsonaro na Câmara dos Deputados, vamos retornar às votações ainda este ano. Isso porque ele propôs que o Brasil faça uma nova Constituição Federal e quer chamar um plebiscito para o povo escolher. Novidades aí no ar, né? Vamos saber aí o que os parlamentares do Amazonas acham dessa ideia aí na reportagem de Cíntia Blink. O líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, o deputado federal Ricardo Barros, diz que a Constituição Federal de 1988, em vigor no Brasil, torna o país ingovernável. Por isso, propôs um plebiscito para criar uma nova Constituição. A bancada federal do Amazonas não se mostra favorável à novidade. O deputado federal Marcelo Ramos, por exemplo, diz que o autor da proposta comete uma ignorância política e histórica. Ignorância histórica, porque o que o Chile está fazendo hoje é o que o Brasil fez em 1998. O Chile ainda tem a Constituição da ditadura de Pinochet. O Brasil não tem mais a Constituição da ditadura militar, tem uma Constituição da democracia. Segundo, é uma ignorância política dizer que a atual Constituição impede alguém de governar. Foi a nossa atual Constituição que deu o arcabouço político institucional que nos permitiu passar por 2 impeachment, por várias crises econômicas, por várias crises institucionais, que viu governos de direita ou governos de esquerda e que não permitiu qualquer ruptura institucional da ordem democrática e do Estado de Direito no nosso país. O deputado Bosco Saraiva classificou a proposta de Barros como inapropriada. Inapropriada, especialmente para esse momento em que o Brasil ainda luta pela saúde do seu povo. E o deputado Zé Ricardo não vê por que alterar a Constituição. Ela é considerada a Constituição cidadã. Ela é uma das mais avançadas do mundo em termos de direitos fundamentais da pessoa humana. O que eu vejo que o atual governo está fazendo é agredir a Constituição. Já no Senado, o senador Omar Aziz alerta que o Brasil vai ter que parar se realmente fizer uma nova Constituição.
para por 2 anos, 3 anos às vezes, porque só se debate essa questão. Nós temos outras prioridades além da Constituinte nesse momento. Acho que o líder Ricardo Barros, ele está querendo prestar um serviço. Ele poderia prestar um serviço maior à sociedade brasileira, tratando de outros temas, como a retomada do crescimento econômico, como a geração de emprego. Na verdade, a ideia de Ricardo Barros não foi reprovada só pela bancada do Amazonas no Congresso Nacional, mas foi duramente criticada pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, pelo ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, e pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, além de outros. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. Tudo bem, 6 horas 25 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7 na sintonia certa até às 7, hein? Você confere a informação no programa de 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Nós vamos abrir a playlist de hoje, desta terça-feira, hein? Recentemente, a estrela do pop alternativo, o cantor Christian French, lançou o EP Good Things Take Time, né? O projeto contém 7 faixas e, segundo o Christian, abrange aí a vida pessoal e musical do cantor. E ainda segundo o cantor, para ele, esse novo trabalho é sobre a tentativa e erro de descobrir a vida e o que funciona melhor para cada pessoa. Então vamos conferir agora a primeira da playlist de hoje aqui do 18 horas. Good Things Take Time. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 29 minutos, estamos aqui no programa 18 horas e você curtiu a primeira do playlist de hoje, desta terça-feira, Christian French, Good Things Take Time. Mix. Muito bem, agora nós vamos conferir, né, a previsão do tempo para hoje com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a noite deve ser de pancadas de chuva tanto à noite quanto à madrugada. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar pode chegar a 89%. Agora 6 horas e 30 minutos. Boa noite para você no Melhor Mix do Brasil. Mix. Bom, e a tarifa de energia elétrica, hein? Olha só, hein? Que detalhe. Vai ficar mais cara no Amazonas a partir já de domingo agora. Com a economia já, né, afetada aí pela pandemia e muito, né, afetada, consumidores da Amazonas Energia vão pagar aí em média 5,31%, ou seja, você mesmo vai pagar aí 5,31% a mais pela energia elétrica que consumir. Exatamente, Carlão. O reajuste foi aprovado pela diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica. O reajuste vai impactar na conta de cerca de 1 milhão de unidades consumidoras localizadas no estado do Amazonas, como explica a repórter Júlia Gomes. O novo aumento será de 4,30% para os consumidores domésticos, de 4,47% para os de baixa tensão e de 7,12% para a indústria. E passa a valer já a partir do dia 1º de novembro, com validade de 1 ano. E vai atingir cerca de 1 milhão de unidades consumidoras localizadas no estado do Amazonas. A alta vai representar um reajuste médio de 5,31% nas contas de luz dos consumidores, segundo a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. O aumento foi aprovado durante a 40ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. O relator da proposta da revisão tarifária extraordinária apresentada pela Amazonas Energia, o diretor da ANEEL, Sandoval Feitosa, afirmou em seu parecer que há um custo maior por parte da concessionária de energia, justamente pela dimensão territorial do estado do Amazonas. Por isso é necessário ter uma tarifa justa e adequada. O que a gente percebe quando avaliamos a tarifa é que ela passará a ter uma realidade mais próxima do que de fato é um estado de dimensões continentais localizado no coração da Amazônia. Há um custo maior para operar, há um custo maior para manter, ou seja, há um custo maior para distribuir energia elétrica nesse estado. Diante do exposto, de proposta do processo 48.500.0070/22 de 2019, voto por aprovar o resultado da revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia.
Vale lembrar que a proposta inicial de revisão apresentada pela Amazonas Energia previa um aumento ainda maior, quase o dobro de reajuste para os consumidores domésticos, de 8,32% e de 8,90% para a indústria. Mas depois de submetida à consulta pública, de manifestações por parte de parlamentares do Estado e órgãos de defesa do consumidor, houve a redução do índice de reajuste, que sofreu influência também de uma medida provisória de número 998, com implicações no processo tarifário. Júlia Gomes para o 18 horas. 5,31% de aumento na sua conta de energia elétrica a essa altura do campeonato é, no mínimo, um absurdo. É brincadeira. É uma falta de realidade, de noção que a empresa tem para a realidade do país, a realidade do Estado, no meio de uma crise econômica, no meio de tanto desemprego, no meio desta situação precária economicamente para o povo brasileiro, aumentar uma tarifa de energia elétrica que já é cara, tá? Porque o serviço prestado pela Amazonas Energia, vamos combinar que é péssimo. Tá aí, não é à toa que ela é campeã no ranking de reclamações do Procon do Estado do Amazonas. Eu acho que é tricampeã, né? Acho que há 3 anos seguidos, tá? Os consumidores, além disso, além de ter que conviver com essa precariedade, os consumidores agora são obrigados a conviver com cortes frequentes, e eles cortam com fornecimento de energia. Não, tem quedas de tensão frequente. Choveu, ventou, acaba, falta energia. Choveu, ventou, acaba a energia, né? E sem falar nos prejuízos, porque queima seus eletrodomésticos, você vai no Procon, você vai procurar seus direitos, você até comprova que queimou naquela situação, mas a empresa não ressarce ninguém. Bom, o que é pior ainda, né? A empresa, ela tá tipo assim, parada, ela não faz investimentos para melhorar o serviço. E ainda, né, premiada aí com um aumento de mais de 5% no momento desse, realmente é complicado, né? O salário tudo congelado aí, então tá aí, né? A partir de domingo, 5,31% aumento, né, no consumo de energia. Bom, e os aumentos de energia elétrica são frequentes desde o ano passado. Vamos conversar, lembrando aqui, depois que o governador Wilson Lima, de forma inconstitucional, mudou a cobrança do ICMS na energia elétrica, que resultou no aumento do valor das faturas. A gente que pagava, né, vamos ter só uma ideia, R$300, R$400, agora está pagando quase que o dobro por causa da medida que mexeu com o ICMS. Mais uma vez, vamos usar uma palavra amena, um absurdo. Entrevista do dia. E para falar sobre esse assunto, sobre o aumento da tarifa de energia elétrica aqui no estado do Amazonas, vamos conversar com o deputado estadual Dermilson Chagas, do Podemos, que foi um dos primeiros a denunciar o aumento da tarifa de energia por causa da mudança da cobrança do ICMS feita pelo governador Wilson Lima. Boa noite, deputado. Tudo bem? Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite. Você que está falando com seus ouvintes. Muito obrigada pelo senhor ter aberto um espaço na sua agenda para conversar com a gente aqui do programa 18 horas. Então, a tarifa de energia no Amazonas hoje é uma das mais caras do país. E isso se deve, sim, à mudança na sistemática de cobrança do ICMS feita no atual governo? Sim, Karine. Veja bem, como o governo trata o povo do Amazonas e como é que ele trata a coisa pública. Vou contar 2 fatos. O primeiro, esse absurdo que ele aumentou essa tarifa de tal forma. Houve uma substituição tributária, tirando da distribuidora, colocando na geradora. Antes, todo mundo que pagava a conta pagava o ICMS. Agora, existe o ICMS que é cobrado sobre toda a energia que é produzida. Então isso, como era antes, quem não pagava ficava devendo. Ia para o SPC Serasa, o Estado entrava com uma ação para poder cobrar, a empresa entrava com uma ação para poder cobrar. Agora não, cobra tudo de uma vez só e rateia para as pessoas. Agora vejam bem como é que ele fez com a Amazonas Energia. Uma jogada que tem que ser investigada. A exemplo da Eneva, essa empresa que se instalou em Silves, que é muito bem-vinda para gerar emprego.
mas ele fez diferente com a empresa lá. O gás é extraído aqui em Manaus. Nós devíamos cobrar o ICMS na extração, tá? Ainda tem o frete. Então o Estado abre mão de 280 milhões. O que ele faz? Ele faz a substituição tributária. Em vez de cobrar aqui na fonte a quantidade de gás que se tira, ele deixou para cobrar através da distribuidora lá em Rondônia, lá em Roraima, melhor dizendo. Então, olha como é que é a diferença. Aqui ele cobra na geradora e lá em Roraima ele cobra na distribuidora. O que tem por detrás disso? O Ministério Público tem que investigar. O Estado pratica um enriquecimento ilícito. A própria Procuradoria-Geral da República, relata o absurdo, que ele faz um aumento por decreto e não consulta a Assembleia. É uma arbitrariedade, é passar por cima de um poder, de respeitar. E os órgãos estão aí. O Ministério Público está aí. É para legislar, não. É para fiscalizar o direito difuso de todos. Mas parece que Manaus virou terra de muro baixo, onde o governo faz, pinta e borda e o povo paga o preço. E, deputado, nós estamos vivenciando isso todo dia. Deputado, com essa mudança aí, ao pagar a conta, aí o consumidor, então, vai acabar pagando o ICMS de todo mundo, inclusive de quem faz gato, não é isso? Quem faz gato, quem faz desvio, quem utiliza indevidamente, todo mundo paga. Vai pagar, ratear para todo mundo. E o governo encheu os cofres, aumentou sua arrecadação e o dinheiro que era para aplicar em retorno através de serviços sociais, nós não estamos vendo isso. Esse é um governo que disse que Manaus não tem lei. Deputado, essa mudança no regime tributário é inclusive o motivo de uma ação direta de inconstitucionalidade que está tramitando no Supremo Tribunal Federal? Exatamente, está tramitando lá. Sobre o ICMS, que é diferido, e isso tem causado um transtorno muito grande para a população. Uma das razões para aumentar o custo de energia. A própria ANAEL já falou isso, já detectou, já houve discussão no Senado, já houve discussão através da Câmara de Deputados Federais, vi vários deputados federais falar sobre isso, mas o governo se faz de cego, surdo e mudo, né? Não é comigo. É o povo que tem que resolver isso. Então é pagando. A realidade é essa. Pois é, mas mesmo chegando lá, sendo discutido em Brasília, em outras esferas, não há como interferir ou alterar esse regime, esse sistema? Olha, se a Assembleia quisesse, ela tem poder para isso. Basta fazer um decreto legislativo e votar. Mas o governo tem a sua maioria na Assembleia e que isso transfere a responsabilidade do governo até para a Assembleia, onde tem sua base aliada, robusta, em que passa por cima da oposição. E, deputado, só para entender, em 2019 a arrecadação de ICMS sobre energia aqui no Amazonas aumentou aí 65,27% por causa da mudança, né, desse regime de substituição tributária. O que era cobrado então direto na conta do consumidor passou a ser cobrado na origem das empresas geradoras de energia, é isso? Isso. E o Estado vai fechar o ano com superávit devido à arrecadação. Sim. Veja que o Estado do Amazonas não perdeu a arrecadação nem durante a pandemia. Por quê? Todo mundo ficou trancado em casa, consumindo energia e foi pago esse valor exorbitante. Então, o Estado do Amazonas é superavitário na cobrança de ICMS da energia. Para ele está tudo bem. Deputado, e o senhor vem recebendo muitas reclamações da população denunciando esses valores cada vez mais altos das tarifas de energia? Sim, a gente denuncia. Agora nós temos poucos deputados na oposição. Nós precisamos que a maioria entenda a importância disso e enxergue. Quem está sendo prejudicado é o povo do Amazonas, 4 milhões de habitantes que tem sua residência, que depende da luz para poder beber uma água gelada, né? Ou para botar um eletroeletrônico para poder ganhar o dinheiro, está pagando por isso. Todo dia nós relatamos isso, mas infelizmente
É o consumidor residencial e as empresas, né? Essas empresas também estão... O choro é generalizado. Sim. O choro não é de agora. Então, veja bem, reforçando, há um desrespeito a uma legislação, a uma lei, aonde a Assembleia foi desrespeitada. A Assembleia pode resolver isso, mas precisa que a base do governo se conscientize e faça uma votação para derrubar isso. Que é muito difícil eles fazerem isso, tá? É muito raro uma base aliada jogar contra o governo. Então essa responsabilidade do aumento passa do governo até para a Assembleia Legislativa na base aliada dele. Bom, não tem saída, né? Teria algum tipo de pressão popular? Estão perguntando aqui nas redes sociais. Exatamente, pressão popular para exigir que a Assembleia faça o seu papel, tá? Exigir que o governo mude, porque o custo está muito alto. Né? A qualidade de vida em Manaus está ficando péssima por causa do custo, que é exorbitante. As pessoas que ganham um salário mínimo ficam numa situação em que o seu orçamento come de 30% a 40% só com energia. Ei, deputado, essa arrecadação recorde aí, ela refletiu alguma coisa, pelo menos no serviço público? Acho que não, né? Teve, não, vai ser. Não, só no bolso do governador, né? No se bolso pelo do menos voltasse, né? Não está economizando para pagar advogado, com certeza, ou para distribuir entre seus amigos. Ok. Só para o governo mesmo tem beneficiado isso. Só o governador, melhor dizendo. Bom, então vamos esperar um clamor, né, da população, uma manifestação mais robusta, porque acho que é o único caminho, não é, deputado? Exatamente. Então nós queremos que o povo se manifeste. A dor, né, está sendo sentida. Agora a população tem que mostrar, né, através do seu grito, o quanto está incomodando essa dor. Tá ok, então muito obrigada pela sua participação hoje, conversando com a gente aqui no programa 18 horas. Conversamos com o deputado estadual Dermilson Chagas, do Podemos. Deputado. Boa noite, deputado. Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima. 6 e 44 minutos, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bora pra segunda da playlist de hoje, hein? Vamos conferir mais uma vez a parceria do Black Soul com o Super DJs Net, que traz aí muito groove e sons ultra envolventes. Bom, o projeto, né, deixa muito explícito a inspiração e o amor pela Black Music raiz. Então seguimos para a segunda do playlist aqui do 18 horas, Burn Up. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas e 49 minutos no melhor mix do Brasil. Taos Gas from Athens foi Burning Up a música, em a segunda da playlist de hoje. Mix. Bom, agora nós vamos conferir aí a previsão do tempo para amanhã, hein, com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão de amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 78%. 6 horas e 50 minutos, boa noite. A Defensoria Pública do Estado questionou o Tribunal Regional Eleitoral a respeito das fiscalizações do cumprimento das medidas de prevenção à Covid-19 nas campanhas políticas aqui no estado do Amazonas. A medida foi tomada depois da Defensoria receber denúncias da realização de atos eleitorais em que os decretos estaduais com restrições para conter a pandemia estão sendo desrespeitados. A repórter Nathalie Moraes conversou com o defensor público e traz os detalhes pra gente agora. A Defensoria Pública do Amazonas questionou o Tribunal Regional Eleitoral a respeito da fiscalização do cumprimento das medidas de prevenção à Covid-19 nas campanhas políticas. Essa medida foi tomada após a Defensoria receber relatos da realização de atos eleitorais em que os decretos estaduais com restrições para conter a pandemia não estão sendo cumpridos. Na consulta ao Tribunal Regional Eleitoral, a Defensoria pede informações sobre como está acontecendo a fiscalização das medidas de prevenção à Covid-19 nos atos de campanha.
além de questionar se os candidatos que violarem as normas sanitárias estão cometendo propaganda irregular sujeita a penalidades aplicáveis. Antes de realizar esta consulta ao Tribunal Regional Eleitoral, a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado foi solicitada para fornecer informações sobre os riscos de transmissão da Covid-19 durante as campanhas eleitorais. Segundo a diretora-presidente do órgão, Rosemary Pinto, é preocupante a falta dos cuidados nos eventos políticos. Nós fizemos as recomendações, inclusive a própria Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado e o Ministério Público Federal também fizeram requisições com relação principalmente ao Ministério Público Eleitoral, no sentido de recomendar que essas aglomerações fossem feitas dentro das restrições. Nós, enquanto governo do Estado, temos uma enorme preocupação com o que nós estamos vendo nas redes sociais, pessoas se aglomerando, não respeitando o distanciamento, sem uso de máscaras. A maioria das pessoas que participam desses eventos não atendem às recomendações de uso de máscara e, com certeza, nós estamos vendo amplificação da transmissão de casos a partir desses eventos. A FVS também informou que enviou à presidência do TRE um ofício com a avaliação de risco e recomendações preventivas, sugerindo a sua implementação com urgência, tratando-se de uma demanda de interesse à saúde pública. O número de óbitos por Covid-19 aqui em Manaus cresceu em 167% nas 2 primeiras semanas do mês de outubro, num comparado com as segundas e terceiras semanas do mês de agosto. A quantidade de mortes registradas nas quinzenas saltou de 58 para 155. Esse crescimento também foi registrado no interior do Amazonas. Nós temos observado um aumento de casos no interior e, inclusive, remoções para Manaus. São pacientes, alguns deles estão evoluindo com gravidade, indo a óbito, principalmente pessoas que tiveram algum tipo ou se expuseram em comícios, em passeatas, em andanças, ou pessoas que tiveram contato com quem esteve nesses locais. Então, nós temos visto, sim, um agravamento. O processo está aberto para a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral desde a última segunda-feira. A partir de agora, a Procuradoria tem 3 dias e, depois disso, a ação segue para a conclusa decisão do desembargador eleitoral relator sobre a possibilidade de resposta por parte do Tribunal Regional Eleitoral. Nathalie Moraes, para o 18 horas. 18 horas. 6 horas e 54 minutos, a terceira da playlist, hein? A faixa Feels Right, a nova música do cantor, compositor e instrumentista Roosevelt. O músico que começou como baterista em uma banda indie na adolescência, vem desde 2013 divulgando seus trabalhos autorais. Exatamente. E Feels Right faz parte do terceiro disco de Roosevelt, que tem o nome de Holiday, e que vai ser lançado só em fevereiro de 2021, gente. Mas enquanto isso, vamos curtir a última da playlist de hoje aqui do 18 horas, Feels Right. Você está ouvindo 18 horas. 6h59, você está no melhor mix do Brasil, finalizando a playlist de hoje com Roosevelt, Feels Right. Mix. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas desta terça-feira traz o registro de 1.050 novos casos da Covid-19, somando para 158.718 os casos confirmados no Amazonas. Ainda conforme o boletim, foram confirmadas 18 mortes, elevando para 4.478 o total de mortes por Covid-19 no estado do Amazonas. E no Brasil, segundo
Segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, a partir de dados das secretarias estaduais de saúde, o Brasil tem hoje 157.528 mortes por coronavírus confirmadas até a 1h desta terça-feira. O país soma hoje 5.415.671 casos de Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil soma 4.865.930 pessoas recuperadas da doença. Agora, 7h em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje o governo do Amazonas admitiu a superlotação nos hospitais com pacientes de Covid-19 em Manaus e anunciou a contratação de mais UTIs. De um lado, disse que o aumento no número de casos é consequência dos comícios e aglomerações em Manaus e também no interior. De outro, disse que há demora na recuperação dos pacientes. No início do ano, muitas pessoas morreram de Covid-19 por falta de providências do governo do estado. Não há argumento para que isso volte a ocorrer, ou será a repetição da falta de planejamento e de ação do estado. Há dias, especialistas vêm alertando sobre um novo pico no número de caos. A realidade está aí, na porta de todos. Deixar para tomar providências na última hora não é o correto, não é o certo. É preciso garantir que novas mortes não ocorram por falta de atendimento, o que foi intolerável no início da pandemia. Seria muito pior se acontecesse agora novamente. Já é tempo do governo do estado deixar de dar desculpas. A pandemia continua, está aí e as providências devem sim ser tomadas e urgentemente para evitar que os números da Covid aumentem e, sobretudo, para evitar mortes. 18 horas. Para 7h, 1 minuto em Manaus, Karime Leão, finalizando mais uma edição do 18 horas aqui na Mix. Muito boa noite para você, obrigada pela companhia, até amanhã. Valeu, continue bem, continue em 100,7, 6 e 2 amanhã, e a partir das 6 estamos de volta com você aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo, de volta amanhã. Mix.